Esse vídeo é um corte de um vídeo maior. Algumas pessoas aqui no canal não costumam assistir vídeos tão grandes assim. Então, para atingir esse público, eu tô postando um corte menor do vídeo principal. Lembrando que o vídeo completo vai estar nos recomendados. Então é isso aí, aproveita o vídeo e até o próximo. O horror cósmico é um gênero de terror muito famoso na literatura e em alguns filmes, que foi idealizado por H.P. Lovecraft, porém conta com alguns outros autores que ampliaram esse universo. Esse gênero trata especificamente de monstros cósmicos, criaturas cósmicas de poder inimaginável e em como a humanidade é pequena perto deles. E no vídeo de hoje eu venho trazer um iceberg enorme sobre essas criaturas cósmicas. Antes do vídeo começar, algumas observações. Cada camada do iceberg vai corresponder ao título que essas criaturas têm na literatura, e vai ser dividido em 3 partes: as raças independentes, os grandes antigos e os deuses exteriores. Apesar de poucas camadas, a gente vai ter muita criatura aqui, vai chegar umas 50 mais ou menos. Além disso, no fundo, vão estar algumas ilustrações que demonstram como essas criaturas seriam na realidade. Antes de qualquer coisa, eu peço desculpa por qualquer pronúncia incorreta dos nomes dessas criaturas, porque são nomes muito difíceis de ler, cara. Agora imagina pronunciar. E na própria mitologia desse universo, eles pronunciam de várias formas diferentes, por ser nome que a língua humana é incapaz de pronunciar corretamente. Por fim, é importante ressaltar que o conteúdo desse vídeo vai ser retirado de diversas fontes da internet. Então, caso alguma informação esteja errada, fique à vontade para corrigir no comentário. É claro que mantendo o respeito. Então, dito isso, vamos começar. No universo de Lovecraft, existe uma certa hierarquia de poder. Na base da pirâmide, existem as raças independentes, que vão desde alienígenas até seres interdimensionais. E nessa camada, eu vou falar alguns desses monstros, que podem ser espécies inteiras ou apenas uma entidade que dá nome à raça. Vamos lá! Os Mi-Go são seres alienígenas vindos do planeta Yokote, que está localizado nas bordas do sistema solar. Eles não são feitos de carne como conhecemos, mas de uma substância desconhecida, semelhante a um fungo, que vibra em frequência além da nossa percepção. Seu corpo é coberto por um exoesqueleto de coloração púrpura ou esverdeada, e possui asas membranosas que permitem voar tanto na atmosfera terrestre quanto no vácuo do espaço. Eles são capazes de suportar ambientes extremos, como as profundezas geladas das montanhas da Terra ou o vácuo do espaço sideral. Eles possuem uma tecnologia incompreensível para os humanos, envolvendo viagens espaciais e manipulação de cérebros. Eles são conhecidos por remover cérebros humanos e colocá-los em cilindros espaciais, mantendo-os vivos e conscientes. Com essa técnica, consegue transportar os cérebros pelo espaço, permitindo que suas vítimas testemunhem os horrores do cosmos. Além disso, sua ciência avançada lhes permite realizar experimentos biológicos e físicos que desafiam a lei da natureza, como são compreendidos pela humanidade. Eles mantêm templos escondidos em todos os locais mais remotos da Terra, como montanhas do Himalaia, onde realizam cultos e experimentos. Eles possuem uma relação ambígua com os grandes antigos, sendo seus servos ou aliados em alguns casos. As motivações dos Mi-Go são desconhecidas, mas acredita-se que eles estejam ligados a uma busca por recurso ou conhecimento cósmico. Seus encontros com humanos são quase sempre mortais ou enlouquecedores, já que suas intenções são além da compreensão humana, e suas ações vistas como cruéis e implacáveis. Agora, as Serpent Peoples, ou Pessoas Serpente, são uma raça reptiliana altamente avançada, descendente de serpentes inteligentes que dominaram a Terra na era pré-humana. Eles possuem corpos humanoides, mas com características reptilianas, como pele escamosa, olhos ofídicos e línguas bifurcadas. Embora tenham uma aparência física assustadora, são conhecidos por uma grande inteligência e capacidade de manipular magia antiga. Sua mitologia lhes dá a habilidade de mudar de forma, o que permite que assumam formas humanas ou de outras criaturas para se infiltrar nas sociedades. Esse povo desenvolveu uma ciência e magia incrivelmente avançada, combinando alquimia, engenharia genética e encantamentos antigos. Eles criaram artefatos místicos poderosos, capazes de manipular a mente e a matéria, além de possuir vasto conhecimento sobre portais interdimensionais e imortalidade. Muitos dos povos serpentes podem transferir suas consciências para outros corpos, ou criar ilusões complexas para enganar seus inimigos. Sua civilização atingiu um auge tecnológico e místico muito antes da ascensão da humanidade, mas foi eventualmente destruída em antigas guerras contra outras raças.
A sua sociedade é extremamente hierárquica, com líderes poderosos que dominam os segredos mais profundos da magia e ciência. Eles veneram deuses antigos, como Yag, o deus das serpentes, e faziam rituais em templos subterrâneos. Embora sua civilização tenha decaído, eles ainda existem em segredo, vivendo em reinos ocultos ou escondidos nas profundezas da Terra, manipulando a humanidade nas sombras. Suas motivações variam, desde a restauração do seu antigo império até a busca por poder místico. Os Guests são descritos como seres alienígenas, muitas vezes associados ao espaço profundo ou outras dimensões. Eles possuem uma aparência grotesca e não convencional, geralmente descritos como entidades amorfas ou com formas que desafiam a lógica humana. A sua biologia é incompreensível para os humanos, com uma estrutura corporal que pode variar amplamente, desde formas translúcidas até massas orgânicas sem forma definida. Eles têm a capacidade de se adaptar a diferentes ambientes, mas suas características exatas permanecem enigmáticas. Eles são conhecidos por sua capacidade de manipulação mental e dimensional. Eles podem alterar a realidade ao seu redor e influenciar a mente das criaturas que encontram, entre outras habilidades. Essas habilidades lhe permitem causar terror e confusão, desestabilizando a percepção da realidade de seus inimigos. Eles também têm acesso à tecnologia e conhecimento que parece estar além da compreensão de todas as outras raças, incluindo a capacidade de viajar por dimensões e influenciar eventos em escala cósmica. Pouco se sabe sobre a cultura dessas criaturas, mas parecem ter o objetivo de explorar e expandir seu domínio em diferentes dimensões e realidades. Sua motivação pode estar ligada à busca por novos territórios, ou à realização de experimentos cósmicos que desafiam as leis naturais. Eles são frequentemente retratados como entidades distantes e indiferentes, com um objetivo que não é imediatamente claro para as espécies. Seu comportamento e ações costumam ser impulsionados por uma lógica alienígena, que escapa ao entendimento humano. Os Ghouls, por sua vez, são criaturas do submundo, conhecidas por sua aparência cadavérica e hábitos necrófagos. Eles possuem corpos pálidos, esqueléticos e em decomposição, com uma pele que lembra carne morta. Suas características físicas incluem garras afiadas e dentes incisivos, usados para consumir carne humana e de outros seres. Os Ghouls são encontrados geralmente em cemitérios ou locais subterrâneos, onde vivem em colônias e se alimentam dos mortos. Sua biologia os torna extremamente resistentes e adaptáveis a ambientes de podridão ou decomposição. Os Ghouls têm a capacidade de se enterrar e se camuflar em meio aos mortos, o que torna difíceis de detectar. Eles têm um olfato aguçado para detectar cadáveres e podem detectar também presas vivas. São criaturas noturnas e de hábitos predatórios, atacando frequentemente à noite. Além disso, os Ghouls têm uma força surpreendente para sua aparência esquelética e são conhecidos por serem seres imunes a doenças e venenos. A sociedade dos Ghouls é primitiva e baseada em colônias que vivem em cavernas ou criptas subterrâneas. Eles não possuem uma cultura desenvolvida, mas têm uma estrutura social baseada na força e na sobrevivência. Seus principais objetivos são a alimentação e a proteção do seu território. Os Ghouls não possuem motivações complexas ou objetivos maiores além da sobrevivência e expansão de suas colônias. Os Star Vampire, ou Vampiros Estrelas, ou Vampiros das Estrelas, são entidades cósmicas que vêm do espaço mais profundo, possuindo uma forma amorfa e gelatinosa, que lembra a combinação de medusa com tentáculos. Seu corpo é translúcido e frequentemente descrito como uma massa fluida com tentáculos que se estendem e contraem de maneira quase líquida. Essas criaturas são etéreas e podem se adaptar a diferentes ambientes espaciais, mas seu aspecto é geralmente alienígena e perturbador para os humanos. Eles recebem esse nome por se alimentar de energia vital dos seres vivos, especialmente absorvendo a essência de suas vítimas através de contato direto. Eles podem se mover através do espaço e da atmosfera, e são capazes de se camuflar, tornando-os difíceis de detectar. Essas criaturas possuem habilidades psíquicas e podem influenciar ou manipular a mente de suas vítimas, causando pesadelos e alucinações. Sua alimentação pode ter efeitos devastadores, drenando a energia vital de suas vítimas de forma rápida e muitas vezes fatal. Esses seres não possuem cultura no sentido humano, mas possuem uma motivação centrada na sobrevivência e na alimentação. Eles vagam pelo cosmos em busca de fontes de energia vital, frequentemente atacando mundos habitados para satisfazer suas necessidades. Sua natureza predatória os leva a buscar constantemente novas fontes de alimento, e suas ações são guiadas por uma necessidade instintiva de absorver energia vital. Eles são entidades solitárias e não parecem ter objetivo além de garantir sua sobrevivência. Os Dimensional Chamblers são criaturas extradimensionais que habitam os confins do espaço-tempo.
Eles possuem uma aparência altamente alienígena e mutável, frequentemente descritos como seres amorfos e grotescos, com corpos que parecem se desintegrar e se recombinar de maneira quase líquida e infinita. Seus corpos são cobertos por uma membrana translúcida, que revela uma estrutura interna distorcida e irregular. Eles podem alterar sua forma e sua densidade, permitindo-lhes se mover através de diferentes tempos, espaços e dimensões. Os Dimensional Chamblers têm a capacidade de atravessar as barreiras entre dimensões, permitindo-lhes desaparecer e aparecer à vontade. Eles podem criar distorções na realidade ao seu redor, causando fenômenos inexplicáveis e aterrorizantes. Esses seres são conhecidos por sua habilidade de manipulação dimensional, que inclui a capacidade de criar buracos de minhoca e abrir portais para outros mundos ou realidades. Além disso, eles têm a força física impressionante e podem causar grande destruição em seu entorno. Eles não possuem uma cultura predefinida ou uma organização social que é compreensível aos humanos. Os seus objetivos são muitas vezes enigmáticos e relacionados à exploração e manipulação de diferentes dimensões e realidades. Eles não têm uma motivação clara, mas suas ações frequentemente envolvem busca por novas dimensões para explorar e consumir sua energia vital. Os Elder Things são uma raça alienígena que chegou à Terra milhões de anos atrás antes da humanidade, vindos do espaço mais profundo. Eles têm uma aparência bizarra e distinta, com corpos cilíndricos de cerca de 2 metros de altura, coberto por rugas e segmentos. Na parte superior do corpo, há 5 tentáculos radiais, dispostos ao redor de uma cabeça em forma de estrela. Eles também possuem asas membranosas e tentáculos na base do corpo, permitindo se mover tanto na terra quanto no mar. Os Elder Things são biologicamente imortais e possuem uma fisiologia altamente resistente, sendo capazes de sobreviver em praticamente qualquer ambiente, inclusive o espaço. Já foram uma das civilizações mais avançadas que existiram na Terra, dominando a biotecnologia, a engenharia genética e a manipulação de materiais. Eles criaram muitas outras raças, incluindo os Shoggoths, que serviam como escravos. Seu conhecimento permitia a criação de estruturas enormes e complexas, como as cidades encontradas na Antártica. Além disso, eles tinham habilidades psíquicas avançadíssimas, podendo manipular energia e matéria de maneiras incompreensíveis à mente humana. Eles possuíam uma sociedade altamente organizada e científica, focada em exploração e experimentação. Eles construíram um vasto império e dominaram a Terra em várias eras pré-humanas. Apesar de sua aparência alienígena, sua cultura possuía uma fonte de arte e ciência avançada, sendo seus registros gravados em murais e esculturas nas cidades subterrâneas. Eventualmente, seu império entrou em declínio, em parte devido a rebeliões dos Shoggoths e ao surgimento de novas raças cósmicas. Os Googs, apesar desse nome bonitinho e fofinho, são seres gigantescos que habitam as vastas e escuras regiões do submundo onírico, em cavernas profundas que ficam abaixo da Terra dos Sonhos. Eles têm corpos enormes e musculosos, tipo um fisiculturista, cobertos por uma pele grossa e peluda. Seus braços são particularmente longos e terminam em garras afiadas. As características mais assustadoras do Goog é sua cabeça, que se divide verticalmente em enormes bocas e dentes afiados, capazes de engolir seres humanos inteiros. Seus olhos são pequenos e ferozes, contrastando com o tamanho colossal do resto do corpo. Apesar de sua aparência bestial e brutal, os Googs são inteligentes. Embora sua cultura e linguagem sejam primitivas, eles se movem de forma furtiva em seu habitat subterrâneo, caçando e devorando presas, inclusive humanos e outras criaturas do mundo dos sonhos. Os Googs foram outrora adoradores de deuses proibidos, mas foram banidos para as profundezas do submundo, devido à sua blasfêmia. Eles são fisicamente poderosos, com força sobre-humana, e são excelentes caçadores em cavernas escuras. Sua visão noturna é aguçada, e suas garras são armas mortais. A sua sociedade é composta por clãs. A sua religiosidade foi a causa de sua queda, e agora vivem isolados, banidos do mundo superior. Embora sejam seres inteligentes, sua cultura é baseada na violência e na sobrevivência, com pouca ênfase em arte ou ciência. A sua principal motivação é a fome, e eles se dedicam a caçar qualquer coisa viva que entre em seu território. No entanto, sua busca por alimento é quase instintiva, o que torna ainda mais perigoso. Vamos deixar o iceberg um pouco mais aranhoso para quem tem medo de aranha. Os Lang Spiders são aranhas gigantescas e horrendas, que habitam as vastas e inóspitas planícies da região misteriosa de Lang. Elas possuem corpos enormes, cobertos por uma carapaça escura e espessa, muitas vezes são descritos como sendo de uma cor pálida. Suas pernas são longas e espinhosas, permitindo que se movam rapidamente por terrenos acidentados. Esses seres possuem olhos numerosos e brilhantes, capazes de ver o escuro e de detectar presas a grandes distâncias. Seu tamanho varia, mas muitas vezes são grandes o suficiente para capturar e devorar seres humanos inteiros.
Eles são predadores astutos e muito pacientes, tecendo teias gigantescas nas cavernas e abismos da planície de Leng. Elas caçam não apenas através da força física, mas também de uma habilidade sobrenatural. É dito que são capazes de manipular os sonhos e a mente das pessoas, atraindo-as para armadilhas com ilusões ou influências psíquicas. Sua teia é extremamente resistente, quase indestrutível para seres comuns, e pode prender qualquer criatura que caia nela. Além disso, elas são imunes à maioria das formas de ataque físico devido à sua natureza forte. Pouco se sabe sobre a cultura e a organização social das Leng Spiders, mas elas são vistas como seres antigos e inteligentes, possivelmente com algum tipo de civilização própria. Elas podem ser conectadas aos antigos, ou a outras entidades cósmicas, servindo como guardiões das regiões proibidas de Leng. Sua principal motivação parece ser a sobrevivência e a caça, mas há rumores de que elas possuem um propósito maior, talvez servindo a seres superiores, ou cumprindo um papel em planos místicos e ocultos. Algumas lendas sugerem que as Leng Spiders têm a capacidade de viajar entre dimensões, caçando presas em múltiplos planos de existência. Os Chthonians são criaturas gigantescas e tentaculares que habitam o subsolo da Terra, vivendo em profundezas extremas onde o calor e a pressão são insuportáveis para os seres humanos. Eles têm corpos longos e serpentinos, cobertos por uma pele lisa e resistente, que os protege das intensas temperaturas. Seus tentáculos são enormes e poderosos, capaz de atravessar a rocha e a terra com facilidade. Embora sua forma seja em grande parte serpentina, eles possuem inúmeras protuberâncias sensoriais, que lhes permitem perceber sons, vibrações através do solo. Respiram dióxido de carbono e são extremamente adaptáveis a ambientes subterrâneos. Eles têm a capacidade de manipular o solo e a crosta terrestre, causando terremotos e erupções vulcânicas, à medida que se movem ou intencionalmente perturbam a terra. Seus tentáculos são incrivelmente fortes e podem destruir estruturas, esmagar suas presas ou penetrar grandes distâncias através do solo compacto. Além disso, os Chthonians são sensíveis a qualquer perturbação do solo, o que torna predadores furtivos e mortais. Quando ameaçados, podem usar seus poderes para desencadear destruições em massa. Embora não tenham uma aparência convencionalmente inteligente, possuem uma forma de comunicação telepática entre si e com outras criaturas de natureza cósmica. Eles não possuem uma cultura, mas grandes colônias subterrâneas, onde eles vivem e se reproduzem em segredo. Eles são movidos principalmente pela sobrevivência e pela defesa do território subterrâneo. Esses seres têm uma relação próxima ao grande antigo Shudamel, que pode ser um líder ou uma entidade com quem estão conectados mentalmente. Suas motivações são primitivas, focadas na proteção de seu habitante. Os Moonbeasts, ou monstros da lua, ou bestas da lua, como o próprio nome diz, são criaturas sinistras que habitam o lado escuro da lua no universo de Lovecraft. Eles possuem corpos amorfos e borrachetos, com uma pele fria e úmida de cor pálida, geralmente esbranquiçada ou acinzentada. Suas formas são um tanto grotescas e indefinidas, parecendo massas flácidas de carne sem características claras, mas com tentáculos e membros que se estendem de seus corpos de maneira irregular. Eles não têm olhos visíveis, mas possuem uma percepção do sobrenatural ao seu entorno. Suas bocas são largas e cheias de fileiras de dentes pontiagudos, capazes de devorar carne viva dos humanos. Eles são seres silenciosos e furtivos, movendo-se de maneira fluida e quase sem ser detectados. Eles têm uma conexão com forças arcanas e podem se comunicar telepaticamente, muitas vezes manipulando mentalmente seus escravos ou aliados. Suas criaturas preferem operar nas sombras, raramente são vistas diretamente, usando intermediários como os Homens-Sapo para realizar suas tarefas e capturar prisioneiros. São mestres da escravidão, frequentemente negociando e comercializando seres conscientes, usando-os como recurso para seus próprios propósitos sombrios. Embora não sejam guerreiros habilidosos, os Moonbeasts são astutos e calculistas, atacando suas vítimas apenas quando têm certeza de sua vitória. A cultura dessas entidades gira em torno da escravidão e do comércio de almas e seres vivos, que eles utilizam para seus propósitos ocultos e místicos. Eles não possuem uma civilização desenvolvida no sentido humano, mas operam em conjunto com outras raças malignas e entidades dos sonhos, realizando rituais sombrios e transações misteriosas. Os seus motivos são geralmente egoístas e malignos, frequentemente alinhados com serviços a forças cósmicas maior. Os Doulis, por sua vez, são enormes e terríveis vermes cósmicos que habitam as profundezas de planetas distantes. Eles têm corpos gigantescos e cilíndricos, medindo vários quilômetros de comprimento, com a pele viscosa e gelatinosa, de coloração marrom ou acinzentada. Suas bocas são circulares e cheias de fileiras de dentes afiados, semelhantes às lampreias, projetadas para devorar qualquer matéria que encontre seu caminho. As extremidades de seus corpos são sem forma definida, movendo-se de maneira serpente, perfurando e consumindo tudo ao seu redor.
Essas criaturas são praticamente indestrutíveis devido ao seu tamanho colossal e à sua biologia alienígena. Eles são predadores vorazes, constantemente devorando terra, rochas ou qualquer coisa viva em seu caminho, deixando vastos túneis e crateras por onde passam. Eles se movem incessantemente, com a habilidade de atravessar longas distâncias subterrâneas, deformando a geologia do planeta e causando terremotos e desmoronamentos. Sua força física é descomunal, sendo capaz de destruir montanhas e cidades inteiras apenas com seus movimentos. Além da força física, os Doulis são imunes a qualquer forma de ataque convencional e podem se regenerar rapidamente. Eles não possuem uma cultura própria, eles são criaturas puramente instintivas. A sua motivação parece ser a fome insaciável, devorando tudo em seu caminho. Apesar de sua natureza aparentemente irracional, alguns estudiosos dos mitos sugerem que eles podem estar ligados a forças cósmicas maiores, como servos de entidades mais poderosas e agentes do caos no universo. A Color of Space, ou a Cor do Espaço, é uma entidade alienígena de uma natureza incompreensível para a mente humana. Ela não tem uma forma física definida, sendo descrita como uma cor que não se encaixa em nenhum espectro visível conhecido na Terra. Essa cor é uma manifestação de energia alienígena que chegou à Terra através de um meteoro. Não possui uma biologia no sentido tradicional, pois não é uma criatura física, mas sim uma força vital. A sua presença causa degradação biológica e mutação em tudo ao seu redor, afetando a fauna, a flora e até mesmo o ciclo da água e solo. Elas se alimentam da vida ao seu redor, drenando lentamente a energia vital de plantas, animais e humanos. Ela causa um efeito de contaminação, onde quer que esteja, tornando a terra estéril, as plantas doentias e deformando os organismos vivos de maneiras grotescas. As criaturas e pessoas afetadas lentamente se tornam insanas ou caem em decadência física, eventualmente morrendo de formas horríveis. A cor pode se mover através de sólidos, como solo, rochas e até mesmo construções. Quando se alimenta o suficiente, parece emitir uma luz intensa e hipnotizante. Sua capacidade de distorcer e corroer a realidade o torna uma ameaça incapável. Por ser uma entidade cósmica e não uma raça propriamente dita, a Cor do Espaço não tem motivação clara ou cultura. Ela apenas ronda todo o espaço, buscando se alimentar de energia vital e corroer todas as civilizações e locais onde pisa. Vamos deixar as coisas mais bizarras e falar dos Hounds of Tíbalos, que são criaturas extratemporais que habitam dimensões e planos de existência além da nossa compreensão. Eles não são feitos de matéria como conhecemos, portanto, suas formas são distorcidas e alienígenas. Quando manifestados no nosso mundo, eles são descritos como seres esqueléticos e caninos, com corpos desformados e angulares. Seus olhos são brilhantes e cheios de uma malícia alienígena, e suas formas parecem se desdobrar e se ajustar de acordo com os ângulos das superfícies ao redor. Eles têm uma origem de ângulos do tempo, que são diretamente criaturas cósmicas, que surgem de dimensões curvas. Sua aparência distorcida reflete a sua natureza fora do espaço-tempo. Confuso, não é? Agora imagina ver essas criaturas na sua rua. Eles têm a habilidade única de viajar através do espaço e do tempo, seguindo suas presas por dimensões e realidades paralelas. Eles entram no nosso mundo através de ângulos, como cantos de uma sala ou arestas de uma construção, usando essas geometrias para se materializar. Uma vez que marcam uma presa, eles são implacáveis e não param até destruí-la, independente de quando ou onde a vítima esteja. Eles caçam seres que tentam explorar ou manipular o tempo, e são atraídos por qualquer ruptura nas leis naturais do cosmos. A sua caça é silenciosa, e suas habilidades lhe permitem atravessar paredes e viajar por eras. As suas motivações não são claras para a mente humana, mas eles parecem ser tipo os guardas das leis cósmicas que regem o universo. Eles caçam aqueles que interferem ou perturbam a linha temporal, ou tentam viajar através do espaço. A sua conexão com os ângulos geométricos sugere a existência ligada a uma forma geométrica cósmica que transcende a nossa realidade. Os Fly Polyps são criaturas alienígenas ancestrais que chegaram à Terra muito antes da humanidade existir, vinda de uma estrela distante. Eles possuem corpos amorfos e invisíveis, mas podem ser vistos vagamente como formas ondulantes e irregulares quando se movem através do ar. Sua aparência é descrita como uma massa de tentáculos, apêndices e sacos inchados de carne que flutuam de forma errática. Embora invisíveis a olho nu, eles podem ser detectados por manifestações físicas, como sons estranhos e ventos fortes que acompanham sua movimentação. Eles são capazes de se mover pelo ar, de maneira antinatural, flutuando ou voando em padrões erráticos, e podem se manifestar parcialmente no nosso plano de existência. Esses seres possuem uma série de habilidades que os tornam extremamente perigosos. Além de sua invisibilidade natural, eles têm o poder de controlar ventos e correntes de ar,
criando poderosas rajadas que podem destruir construções ou desorientar suas presas. Eles podem se mover a objetos de distância, usando essas correntes como se fosse uma forma de telecinese baseada no controle do ar. A sua biologia alienígena também lhes permite existir em múltiplos planos de realidade ao mesmo tempo, o que lhes dá a habilidade de passar através de paredes ou desaparecer momentaneamente de um lugar para o outro. Eles são predadores implacáveis e inteligentes, capazes de destruir civilizações inteiras. Uma vez, eles dominaram a Terra, construindo grandes cidades e usando sua habilidade de controlar o vento e o ar para esculpir monumentos alienígenas e vastas redes de túneis. Eles foram os primeiros mestres do nosso planeta, até serem derrotados e banidos por outra raça alienígena, os antigos, que eventualmente os confinaram em cavernas profundas. Apesar de terem sido suprimidos, os Fly Polyps ainda são perigosos, aguardando a oportunidade de se libertar. A sua motivação parece ser uma simples busca por sobrevivência e dominação. Eles não têm moralidade como entendemos, sendo seres puramente alienígenas com objetivos e propósitos próprios. Depois dessa pequena interferência, vamos voltar. Parece que tem alguma coisa que não quer deixar eu falar deles. Os Zonip Kid são seres oriundos de uma dimensão distante e desconhecida, onde as leis da física são completamente diferentes das que conhecemos. Esses seres possuem corpos mutáveis e indefinidos, como os outros anteriores, que podem se ajustar e alterar conforme suas necessidades, ou conforme a realidade ao seu redor se distorce. Sua forma base, quando visível no nosso plano, é descrito como uma massa de carne pulsante, com protuberâncias que lembram tentáculos, olhos flutuantes e orifícios que emitem sons desconcertantes. A sua biologia também é composta por materiais maleáveis e inconstantes, que lhes permite regenerar danos quase instantaneamente e adaptar suas formas conforme as circunstâncias. Eles são mestres da distorção, sendo capazes de dobrar o espaço-tempo ao seu redor e abrir portais entre realidades. Eles podem atravessar grandes distâncias instantaneamente, ou se esconder em planos paralelos enquanto aguardam para atacar. Além disso, a sua presença afeta a sanidade dos seres conscientes, distorcendo a percepção de tempo e espaço das vítimas. Eles podem alterar a gravidade local e manipular as leis da física, criando anomalias que desorientam e prendem suas presas. A forma de ataque favorita deles é imprevisível, pois pode depender de desmembramentos rápidos, deformações físicas ou até mesmo absorção. Pouco se sabe sobre a cultura dos Zonop Kid, já que sua existência transcende a compreensão humana. Eles parecem agir como exploradores ou conquistadores dimensionais, abrindo passagens para invadir outras realidades e manipular as forças ali presentes. Não têm uma sociedade como entendemos, mas trabalham de forma coordenada para expandir seu domínio sobre múltiplos reinos. Suas motivações estão enraizadas em uma fonte insaciável de poder e controle. Great Race of It é uma civilização de seres altamente avançados que habitavam a Terra há milhões de anos, vindo de um ponto distante no espaço. A sua biologia original é desconhecida, pois essa raça tem a capacidade única de transferir suas consciências para o corpo de outras espécies em diferentes eras e planetas. Durante seu período na Terra, ocuparam corpos altos, cônicos e robustos, com cerca de 3 metros de altura, cobertos por uma pele corácea. Esses corpos tinham 4 apêndices principais, 2 superiores que terminavam em garras ou pinças funcionais e 2 inferiores, usados para manipulação delicada e locomoção. No entanto, seus corpos canônicos haviam olhos e órgãos sensoriais, que lhe davam uma aparência estranha e alienígena. A sua habilidade mais notável é a capacidade de projeção mental, o que lhe permite transferir suas consciências através do espaço e do tempo para qualquer ser que deseje. Quando fazem isso, a mente do ser hospedeiro é transportada de volta para o corpo da criatura, em um período específico. Esse poder dá uma vantagem enorme, pois pode explorar eras passadas ou futuras, recolhendo o máximo de conhecimento e expandindo sua compreensão do universo. Eles são conhecidos por serem cientistas e historiadores, registrando cuidadosamente os eventos de várias civilizações e planetas.
É uma raça obcecada por preservar e expandir seu vasto banco de conhecimento cósmico. Eles construíram uma sociedade inteiramente voltada à pesquisa científica, histórica e psíquica. Através de suas viagens no tempo, eles conseguiram acumular informações sobre a ascensão e queda de inúmeras civilizações, tanto na Terra quanto em outros mundos. A sua motivação principal é evitar a extinção e garantir que sua raça sobreviva para sempre, movendo-se para novos corpos e novas eras sempre que necessário. Os Haunting Horrors são criaturas vastas e monstruosas, que servem como emissários de deuses cósmicos, principalmente Nyarlathotep. Eles são descritos como seres serpentinos e alados, com corpos enormes que lembram uma combinação de serpente e dragão. As suas asas são membranosas, parecidas com asas de morcego, que estendem-se de seus corpos de maneira irregular, proporcionando uma habilidade impressionante de voo. Seu corpo, sinuoso e retorcido, é coberto por uma pele escura, geralmente totalmente preta, ou de tonalidade muito escura, que se mistura com as suas sombras. Seus olhos e boca brilham com uma luz malévola e sobrenatural, e emitem gritos horripilantes enquanto caçam. Eles possuem uma série de habilidades aterrorizantes. Eles são criaturas extremamente rápidas e ágeis no ar, sendo capazes de voar a velocidades incríveis, o que os torna predadores implacáveis. Eles podem se manifestar ou desaparecer nas sombras, tornando difíceis de detectar até que seja tarde demais. Além de seu poder físico formidável, que lhes permite atacar e destruir qualquer presa, eles também têm uma conexão psíquica com seu mestre, o que permite eles seguir comandos com precisão e atacar de maneira calculada. Seus rugidos podem paralisar suas vítimas de medo, e eles caçam incessantemente até que aqueles desafiam o poder cósmico. Eles não possuem uma cultura. Eles são criaturas criadas ou invocadas por entidades superiores e servem unicamente a essas forças cósmicas. Sua principal motivação é caçar e destruir aqueles que ameaçam ou desafiam os poderes desses seres deuses. Quando falamos dos Dark Yongs, a primeira coisa que vem na mente é que eles são proles e servos do deus cósmico Shub-Niggurath. Essas criaturas são descritas como seres massivos, com corpos pretos, viscosos e nodosos, cobertos de uma substância semelhante à casca de árvore. De seus corpos brotam vários tentáculos grossos e retorcidos, usados tanto para locomoção quanto para atacar suas presas. No centro de seus corpos possuem grandes bocas circulares, cheias de dentes afiados, que exalam um cheiro nauseante. Apesar de sua massa grotesca e aparência de árvore, os Dark Yong são incrivelmente ágeis e capazes de se mover rapidamente em busca de vítimas. Esses seres são extremamente poderosos fisicamente, usando seus múltiplos tentáculos para esmagar ou capturar qualquer ser que se atreva a cruzar seu caminho. Eles são implacáveis caçadores, com uma força descomunal que lhes permite destruir tudo na sua forma. Além de sua força física, eles possuem uma conexão mística com o Deus cósmico e podem ser invocados por cultos dedicados a essa divindade. Quando invocados, eles surgem de florestas sombrias ou locais corruptos, agindo como emissários de sua genitora e espalhando terror e destruição. Sua presença é geralmente acompanhada por uma aura de medo, e a vegetação ao seu redor tende a definhar e morrer. Eles não possuem uma cultura própria, sendo servos e escravos de Shub-Niggurath. Eles agem como extensões de sua própria entidade, atendendo às invocações de seu cultista e servindo como guardiões dos locais sagrados dedicados a elas. Eles parecem ter uma única motivação, a expansão da influência de Shub-Niggurath, atacando qualquer um que ameace os interesses de sua mãe cósmica ou seus adoradores. Star Spawn of Cthulhu são seres colossais que vieram das profundezas do espaço, descendentes ou servos do próprio Cthulhu. Eles compartilham uma aparência semelhante à do seu mestre, com corpos gigantescos e tentáculos que brotam de suas cabeças e asas membranosas que lhes permitem voar. Sua pele é esverdeada, viscosa e resistente, capaz de se regenerar de danos rapidamente. Essas criaturas são descritas como seres amorfos e mutáveis, com corpos que podem se adaptar a diferentes ambientes e até mesmo reformar partes destruídas. Suas formas, embora humanoides em alguns aspectos, são instáveis e caóticas, refletindo a natureza alienígena e incompreensível de sua origem. Eles são imunes à maioria dos tipos de ataque físico e têm uma vida extremamente longa, podendo permanecer em um estado de hibernação por eras. Eles possuem uma série de habilidades aterrorizantes, como o poder de controlar mentes e induzir loucura em seres mortais, similar ao próprio Cthulhu. Eles têm a capacidade de se comunicar telepaticamente, tanto entre si quanto entre outros seres, e podem influenciar os sonhos e pensamentos dos alvos. Além de sua capacidade psíquica, são fisicamente formidáveis, sendo capazes de esmagar ou destruir qualquer adversário que enfrentam. Suas asas permitem que voem entre planetas, e eles podem atravessar distâncias cósmicas com facilidade. São totalmente devotos a Cthulhu, e aguardam pacientemente o momento em que ele desperte do seu sono em R'lyeh,
para tomar o controle da Terra e de outros mundos. Sua cultura gira em torno do culto e da veneração de Cthulhu, e seus principais objetivos são assegurar o retorno de seu mestre e expandir seu domínio por todo o cosmos. Eles compartilham um profundo desprezo pela humanidade e outras formas de vida inferiores, vendo-as apenas como obstáculos ou fontes de energia para as próprias ambições. Os servidores dos deuses exteriores são criaturas amorfas e sem mente, que servem como lacaios e guardiões dos deuses exteriores, como Azathoth e Nyarlathotep. Sua aparência é grotesca e indefinida, sendo descritos como massas deformes de matéria, que se formam de maneira irregular e flutuam no espaço sem um corpo físico sólido. Eles possuem uma textura gelatinosa, com apêndices e tentáculos que emergem de suas massas, mudando de forma constante. Algumas descrições indicam que eles emitem sons estranhos e insuportáveis, como uma música dissoante que acompanha sua movimentação, mas são silenciosos quando estão em estado de descanso. Por sua natureza primordial, eles são seres que não seguem as leis da física e podem existir em vários planos simultaneamente. Eles são criaturas cegas, surdas e irracionais, movidos por impulsos básicos e pela vontade dos deuses exteriores. Eles são capazes de viajar entre planos de existência e servir de mensageiros ou protetores, mas fazem isso sem propósito próprio, agindo apenas sob o controle dos deuses, como Nyarlathotep. Sua principal função é guardar os deuses exteriores, especialmente Azathoth, e proteger seus domínios, como o centro do universo onde Azathoth reside em estado de caos. Eles são indestrutíveis por meios convencionais, sendo praticamente imunes a qualquer ataque físico ou mental, e sua presença emana uma aura de caos e desorienta e destrói a sanidade de qualquer ser consciente que se aproxime. Seus corpos amorfos permitem que eles se ajustem ao ambiente ao seu redor e invadam a mente de suas vítimas caso sejam ameaçados. Não tem cultura, não tem língua, não tem motivação, nem nada. Sua única função é obedecer e proteger, garantindo que nenhuma entidade se aproxime ou perturbe o caos eterno Azathoth. Sua lealdade é absoluta e inquestionável, sendo regidos pelos caprichos de Nyarlathotep, que muitas vezes os usa para realizar suas vontades nos planos mortais. Eles não têm desejo ou ambições, existindo apenas como parte da máquina cósmica do caos primordial. Os Chochos são uma raça de seres humanoides, muitas vezes descritos como de pequena estatura, com uma pele amarelada e olhos penetrantes. Eles habitam regiões remotas, principalmente no Himalaia e na Ásia Central, mas seu alcance pode se estender a outras partes do mundo. Embora pareçam humanos à primeira vista, existem características que os diferenciam, como a deformidade em seus corpos e a presença de traços alienígenas sutis, devido à sua associação com forças cósmicas e entidades malignas. Sua biologia também envolta em mistério, pois alguns deles parecem ser mais longevos do que outros humanos normais. Eles praticam magia sombria, envolvendo-se em rituais de sacrifício, invocação de força além da compreensão humana. Esses seres são extremamente inteligentes e habilidosos em manipulação, utilizando seu conhecimento de magia e ocultismo para expandir sua influência. Eles são guerreiros ferozes, adaptados às condições extremas de suas terras de origem e prontos para lutar contra qualquer ameaça aos seus interesses. Sua sociedade é secreta e voltada para a adoração de deuses e entidades obscuras. A cultura dos Chocho é baseada no culto aos deuses antigos e entidades alienígenas. Eles são profundamente devotos às forças cósmicas e dedicam suas vidas a agradar essas entidades, acreditando que são escolhidos para espalhar o caos e o terror pelo mundo. A sua sociedade é hierárquica e autoritária, com líderes religiosos ou mágicos dominando as tribos e guiando as suas práticas. Eles possuem um desprezo profundo pela humanidade comum e veem outras raças como inferiores ou apenas úteis para suas ferramentas de sacrifício. Fire Vampires, também conhecidos como vampiros de fogo, são entidades alienígenas feitas de pura energia flamejante. Eles são servos do deus cósmico do fogo e do calor. Os Fire Vampires não possuem uma forma física sólida e aparecem como pequenas chamas ou explosões de energia incandescente. Seus corpos incandescentes são instáveis, flutuando e se movendo como ondas de calor. Eles são praticamente imunes a ataques físicos devido à sua natureza energética, e a qualquer contato com eles resulta em queimaduras severas. Assim como os vampiros estrelas, eles são predadores cósmicos que se alimentam da energia vital de outras criaturas. Eles atacam suas vítimas, sugando sua força vital e deixando para trás restos carbonizados. Apesar do seu pequeno tamanho, eles são extremamente rápidos e podem atravessar grandes distâncias em segundos, atacando com muita precisão. Suas chamas não apenas queimam fisicamente, mas também drenam a energia espiritual de suas vítimas, tornando-as especialmente perigosas. Eles não possuem uma cultura própria, sendo entidades sem mente e de pura energia, que vivem basicamente para obedecer um deus cósmico. Sua motivação é alimentar-se de energia vital e expandir o caos incendiário em nome do deus que cultuam.
Night Gaunt são seres misteriosos e silenciosos originários da Terra dos Sonhos, o vasto reino dos sonhos descrito por Lovecraft. Eles possuem corpos humanoides, esguios e completamente pretos como ébano, desprovidos de qualquer traço facial. Não tem olhos, não tem nariz ou boca. Suas mãos e pés possuem garras afiadas, e de suas costas brotam grandes asas de morcego, que permitem voar com graça e agilidade. A pele dos Night Gaunts é descrita como fria e lisa, quase oleosa ao toque. Eles não emitem nenhum som, nem ao mesmo quando atacam ou voam, o que tornam predadores furtivos e assustadores. Eles são incríveis por sua incrível capacidade de voo silencioso, caçando suas vítimas na Terra dos Sonhos sem serem detectados. Sua principal habilidade é capturar e transportar pessoas ou criaturas para áreas distantes, principalmente para lugares obscuros e sinistros da Terra dos Sonhos. Eles agarram suas presas com garras afiadas e suas longas caudas são usadas para segurar firmemente suas vítimas enquanto carregam pelo céu. Os Night Gaunts não matam suas presas diretamente, em vez disso, eles as levam para regiões perigosas. Eles não têm uma cultura definida, só existem para servir as forças do caos e do desconhecido. Sua principal motivação é servir essas entidades cósmicas e seus mestres ocultos, transportando seres para lugares sombrios e realizando missões que perturbam o equilíbrio dos sonhos. Eles patrulham certos lugares da Dreamlands, como as encostas da montanha, onde são encontrados em grandes números. Embora não sejam puramente malignos, os Night Gaunts inspiram medo devido à sua aparência sinistra. A penúltima criatura que eu vou abordar nesse tópico são os Deep Ones, que são uma raça de criaturas anfíbias que habitam as profundezas dos oceanos, venerando entidades antigas como Dagon e Hydra. Eles possuem características tanto de peixe como de humanos, com corpos escamosos, mãos e pés palmados e olhos salientes em guelras que lhe permite respirar debaixo d'água. Os seus corpos são robustos e adaptados ao ambiente marinho, com pele úmida e pegajosa, variando em tons de verde, cinza e azul. Os Deep Ones têm longevidade extraordinária, vivendo por séculos ou até milênios, sem mostrar sinais de envelhecimento. Eles podem se reproduzir com seres humanos, gerando híbridos que nascem humanos, mas gradualmente desenvolvem traços dessa espécie. Eles são seres altamente inteligentes e possuem uma cultura avançada subaquática. Além de sua capacidade de respirar tanto em terra quanto na água, eles são fisicamente fortes e resistentes, o que os torna uma ameaça tanto no mar quanto na terra. Eles se organizam em sociedades hierárquicas, muitas vezes centradas em torno do culto a Dagon e Hydra. Eles são conhecidos por formar pactos com os humanos, para fins de reprodução ou por benefícios materiais. Eles vivem em sociedades submersas, nas profundezas do oceano. As suas sociedades são altamente organizadas e religiosas. Eles veneram deuses antigos, como Dagon e Hydra que eu disse anteriormente, e Cthulhu, e veem essas entidades como seus protetores e mestres. Sua motivação principal é expandir sua influência tanto no mar quanto na terra, utilizando os híbridos como meio-humanos para se infiltrar. Para terminar a camada 1 desse iceberg, das raças independentes, eu vou falar dos Het Things, que são criaturas grotescas, mutantes e desfiguradas, que surgem em várias histórias de Lovecraft e autores relacionados. Eles são frequentemente descritos como seres semelhantes a ratos, mas em uma escala muito maior, com corpos grandes, peludos e cobertos por uma pele escura e suja. Seus rostos são distorcidos, com olhos brilhantes e focinhos alongados, enquanto suas mandíbulas estão repletas de dentes afiados. Também possuem membros longos e ágeis, que tornam ágeis e adaptáveis em ambientes urbanos ou subterrâneos. Sua aparência e comportamento são repulsivos e evocam uma sensação de nojo e terror. As suas habilidades de infiltração e camuflagem permitem que se misturem no ambiente, especialmente em esgoto ou locais escuros, tornando difícil de detectar até que seja tarde demais. Além disso, eles possuem uma forma de comunicação rudimentar, emitindo sons que podem ser entendidos por outros Rat Sphinx. Embora não sejam criaturas mágicas, podem apresentar comportamentos sobrenaturais, como uma resistência surpreendente a ferimentos e a capacidade de sobreviver em condições hostis. Eles não possuem uma forma de cultura como os humanos, mas exibem uma forma primitiva de sociedade baseada em hierarquia e domínio territorial. Eles são territorialistas, defendendo ferozmente suas áreas contra intrusos, tanto como sua própria espécie quanto de humanos. Suas motivações giram em torno da sobrevivência e da alimentação, e eles se alimentam de tudo que encontram pela frente.